Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. Boa tarde, professor Leandro Carnal. Boa tarde aos nossos ouvintes, nessa linda tarde chuvosa em São Paulo. É lindo, mais chuvosa tá do que animado, lindo, hein, né, professor? Gostei do seu boa tarde, que bom. Hoje é segunda, é o primeiro dia do ano, primeiro dia útil pós-carnaval de fato. Eu estou super animado, está começando o ano de verdade. Isso porque o carnaval dele foi bom, né, Thaís? Já me falaram, eu fico brava quando falam isso, viu, professor? Eu falei, gente, eu já ralei tanto esse ano, eu já trabalhei tanto. Como começa agora o ano, professor? Professor, eu hoje queria partir para um tema um pouco mais assim, subjetivo do que a gente tem tratado aqui todo dia, se o senhor me permitir. É o seguinte, nós tivemos uma descoberta muito importante. A NASA revelou, faz aí umas 2 semanas, a descoberta de 7 planetas muito parecidos com a Terra, né, Thaís? Você lembra? Então, e isso trouxe para a gente de novo esse sonho de ter um dia uma alternativa a esse planeta, que nós estamos acabando com ele aqui, para onde a gente poderia se mudar depois, para continuar a história da existência humana, como se nós fôssemos seres assim, atemporais, pudéssemos durar para sempre, o que necessariamente não é verdade, né, professor? Afinal de contas, nós viemos de algum lugar, talvez não cheguemos a nenhum outro lugar, a não ser esse aqui mesmo, onde a gente já está. Mas eu queria... Não, o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, a gente vê, eu lembro quando eu era garoto ainda, tinha um livro que fascinava a gente, que era um livro do Erich von Däniken, eram os deuses astronautas, que defendia aquela teoria da panspermia, nem tinha esse nome ainda, eu acho, né? Por que a gente tem essa necessidade de olhar para trás e buscar um caminho para o infinito? Por que a gente nunca está contente com a casa onde a gente veio? Eu sei que isso é papo de filósofo, mas o senhor tem a história na mão que traz boas ferramentas de análise para isso também, né, professor? Você sabe que ter lido Däniken, esse suíço-alemão, é também um sinal de idade. É como ter lido Erich Fromm, ou então Siddhartha, esses sinais de idade. Mas olha aqui, nós somos da mesma idade. Eu tenho certeza que o senhor leu esse livro também, na sua Não, adolescência. Eu não só li esse livro, como eu cito, porque eu tenho uma irritação com esse livro. Quando ele olha as muralhas de Cusco, ele diz que elas certamente foram cortadas com raios laser. Quando ele olha o calendário maia em Yucatán, quando ele olha uma estela maia que parece um homem numa astronave, ele diz que certamente são ETs. Ele não diz isso do Partenon, não diz isso do Coliseu, ou seja, tudo que os povos da América fizeram deve ter sido interferência de alienígenas. Tudo que os europeus fizeram é deles mesmos. Isso me irritava um pouco, porque eu achava que era um deslocamento da possibilidade de inteligência indígena da América. Mas eu acho que uma das coisas bonitas da astronomia é abrir horizontes, né? Eu acho que ter outros planetas, nós que lemos Isaac Asimov e outras ficções, ter outros planetas, ter essa possibilidade de vida, é um deslocamento da nossa centralidade humana, antropocêntrica, muito boa. O primeiro golpe na nossa questão antropocêntrica foi quando Copérnico nos tirou do centro do mundo e disse que era o Sol, depois confirmado por Kepler, Galileu e os posteriores. Custou caro, né, professor? Nós começamos a perder essa referência universal, mas eu acho muito bom que a gente perceba que o universo é infinitamente maior do que isso e que muito em breve nós teremos acesso a espaços mais amplos, que talvez se assemelhe muito à revolução dos séculos XV e XVI, quando os europeus descobriram o caminho para a América e logo em seguida comércio frequente com África e Ásia. Ou seja, surgem produtos, vêm novas ideias, há novos desafios filosóficos. Aquela pergunta que os espanhóis tiveram que debater lá em Valladolid no século XVI. Os indígenas da América são humanos? Têm alma? Aristóteles concordaria com isso? Como o Império Espanhol discutiu isso no século XVI, talvez a gente tenha que discutir se os alienígenas têm alma, se eles devem ser cristianizados, por exemplo, ou islamizados, se a mensagem religiosa do planeta é universal, se tem outros deuses e outros costumes. Então, acho que são questões fascinantes, mas nós temos que pensar numa outra casa, né? Porque a nossa está ficando um pouco inviável e estreita demais. Eu acho que o projeto Minha Casa, Minha Vida para o Espaço está bonito. Eu acho que nós precisamos expandir a nossa presença no universo. O senhor falou sobre a surpresa, Thaís. Tem um navegador que chegou aqui um ano antes do Cabral, chamado Duarte Pacheco, veio
o professor pode me ajudar a esclarecer, isso meu conhecimento é parco, mas teria vindo aqui a mando da coroa portuguesa para espionar a rota do Cristóvão Colombo até, supostamente, as Índias, ou o Conde de Novo Mundo. Enfim, ele descreve a chegada dele à foz do Rio Amazonas, na Ilha do Marajó, surpreso com o fato de que, fala assim, os índios desse lugar são brancos. Não é isso, professor? É. Ele se espanta o Duarte com aquilo. Pacheco, que é um autor de uma obra muito importante, Esmeralda Cito Orbis, e autor de uma frase que a gente cita muito, né, que a experiência é a madre das coisas, é a mãe de todas as coisas. A chegada de europeus 500 anos antes, que são os vikings no Canadá, na Groenlândia e no Canadá, a chegada de outros navegadores, a chegada de Colombo, tudo aquilo que marcou essa expansão e que vai levar ao contato com uma outra humanidade. E aí a pergunta que se tem que fazer é como é que nós, humanos, vamos passar dessa infância tecnológica antes ou depois de termos chegado a uma maturidade filosófica e a ponto de poder utilizar essa tecnologia de forma equilibrada. Como nós vamos coordenar o avanço tecnológico com o avanço de consciência, com o avanço filosófico, com o avanço da capacidade de pensar sem destruir a nós e ao planeta, ou pelo menos a vida no planeta. Então são questões fascinantes. Eu acho que o mundo à frente é um mundo, como Aldous Huxley ironizou, um admirável mundo novo, tirando essa frase da Tempestade do Shakespeare, mas é um mundo fabuloso. Como nós chegaremos a ele sem a maturidade que nós ainda não temos, psíquica, filosófica, antropocêntrica? Esse é um outro desafio que eu acho difícil de responder neste momento, né? Esse fascínio pelo desconhecido, pelo mundo que existe, tem alguma relação, professor, às vezes com a dificuldade que nós temos até de enxergar a solução para problemas que parece que são eternos aqui no nosso mundo, e até num paralelo com o que existe na política? Às vezes a gente olha e o quadro é tão complexo e as saídas são tão obscuras. Tem muita gente que fala, escuta, é melhor começar tudo de novo. Essa possibilidade de começar tudo de novo, do zero, essa coisa até meio infantil tal, é o que atrai nos dois casos, professor? Atrai com certeza, mas eu acho que vai ser uma decepção rápida. Fica sempre aquela frase atribuída ao Papa Alexandre VI, que foi eleito praticamente no mesmo momento que nós descobríamos o caminho regular para o Novo Mundo. O Papa Alexandre, ou seja, o cardeal Borgia, teria dito, Novo Mundo, já não me bastam os problemas do velho, que ainda me descobrem um novo. A primeira cidade das Américas, lá na Navidad, transformou-se rapidamente num problema, porque nós levamos tudo isso junto. Seria como você se mudar e supor que seria uma nova vida, porque o centro da consciência é você. Então, o ser humano, se colonizar Marte, vai levar racismo, ódio, intolerância, todos os problemas que nós temos. A questão é, pelo menos, tirar um pouquinho desse nosso foco em questões pequenas e de aldeia e dar um foco maior. O universo é muito maior. Você imaginar que a distância da Terra ao Sol, 150 milhões de quilômetros, praticamente um parsec, como a gente chama, é uma distância mínima no universo que se mede em milhões e milhões de anos-luz, que nós não conhecemos nem o nosso próprio sistema solar. Tivemos que discutir há pouco se Plutão era planeta ou não. Nós não mapeamos todas as coisas. Estamos mandando sondas muito recentemente, como a Voyager, que está o objeto humano mais distante da Terra nesse momento, e dentro dela vai a Paixão segundo São Mateus de Bar, dentro dela vai um mapa do sistema solar, dentro dela vai um desenho do homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Ou seja, se nós temos condições de atingir maturidade para acompanhar esse crescimento tecnológico. Eu tenho esperança que sim. Eu tenho esperança que este mundo, que está chegando um pouquinho aos limites das suas possibilidades, que este mundo possa se expandir, descobrir aquele otimismo que está no livro Abundância, que fala do crescimento da técnica como auxiliar do humano e não como a síndrome de Frankenstein, de que um dia a técnica vai nos destruir. Professor, eu adoro essas conversas com o senhor, viu? Eu me sinto privilegiado aqui de poder falar sobre isso. Eu tinha mais uma perguntinha, mas a Thaís não vai me deixar fazer, porque a chefa não, tá pode atrasada fazer. aqui. Senão os ouvintes vão me bater aqui. A Thaís está repressora hoje? Não, a Thaís é a nossa chefona agora aqui. O Carbone saiu, ficou ela aqui no lugar dele. O professor, ele jogou baixo Morando agora aqui porque do ele está lado do jogando perigo. os ouvintes contra mim, entendeu? Aí eu queria continuar aqui conversando com o professor Canal, mas a Thaís é que não quer. Exatamente. Exatamente. É ótimo, essa né? Tirar o liberalidade da minha chefa esfíncter querida da aqui. ortogonal, né? Professor,
Olha, tem muitas controvérsias sobre a data e o caminho pelo qual o homem chegou à América, né? Isso Sim. tudo bem, isso é arqueologia, mas é história também. Eu queria saber do senhor o seguinte, nós temos índios aqui, nós tivemos aqui pelo menos 6 mil anos de povoações aqui na costa do Atlântico, nós temos evidências de sociedades muito anteriores nos Andes, né? As Sim. culturas andinas. Como é que esses seres humanos chegaram até aqui, hein? E Nós por que temos eles têm hoje- traços Sim. que são tão diferentes dos caucasianos que colonizaram o continente? Nós temos hoje 3 hipóteses, uma que tem bastante proximidade até o momento com as descobertas arqueológicas, que é via Estreito de Bering, congelado até a última glaciação, por um continente que não existe mais, chamado Beríngia, que unia a Ásia com a América congelado. Pela Beríngia vieram povos com certeza, porque a maior parte dos nossos povos indígenas tem a chamada mancha mongol, aquela mancha atrás que desaparece depois de uma certa idade, que é típica de povos da Ásia. Essa marca dessa mancha mongol, dessa marca de nascença, ela é típica de povos da Ásia. Então isso dá uma ligação genética entre os nossos grupos indígenas, alguns deles, com os povos da Ásia. Essa hipótese que os americanos desenvolveram bastante, chama-se Clovis First, data por volta de 12.500 anos atrás, a chegada desses povos via o atual Alasca, descendo para... Recentemente, uma outra hipótese via Melanésia e Micronésia foi comprovada pela expedição de um homem que fez um embarque de condições similares, que alguns povos da Polinésia e da Micronésia puderam estar também aqui, vindo pelo Pacífico, diretamente para a costa do Chile. Porque nós temos alguns mistérios. A mais antiga brasileira, chamada Luzia, descoberta há bastante tempo em Minas Gerais, é negroide, ou seja, não é de grupos mongóis. E nós temos ainda uma hipótese que é chamada hipótese Solutré, que vem da França, de uma cultura na França, que através do congelamento do caminho poderia ter chegado à América pela proximidade entre a cultura de Machados da França e do homem de Clovis nos Estados Unidos. E, finalmente, existem mistérios muito grandes. A grande arqueóloga Nied Guidon sustenta que o homem no Piauí, em São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara, é muito mais antigo que esses 12.500, talvez seja de 50 mil anos atrás. E no sul do Chile, em Monte Verde, tem restos que com certeza são de 14.500 anos. O que significa isso? Temos certeza do povoamento via Estreito de Bering, temos uma grande probabilidade via navegação do Pacífico, uma menor certeza via Europa. Mas nós temos aqui na América negroides, caucasoides e grupos de ascendência mongol, o que embaralha um pouco o quadro, né? Maravilha, professor. Muito obrigado pela aula. Não, imagina. Para você que gosta de assuntos aleatórios. Eu adoro mesmo. Se você parar e vou depois levar para minha filha ouvir, que outro dia ela estava me perguntando como que tinham chegado os homens aqui, aí eu já tenho a resposta pronta agora, na voz do professor Karnal. A nossa certeza é que o homem não é originário da América, e o momento que o homem entrou aqui e as pontes de gelo se desfizeram, a América se tornou um continente muito saudável, não atingido pelas epidemias da Eurásia. Isso foi o nosso desastre, porque quando os primeiros europeus chegaram aqui e espirraram na América, a gripe matou muito mais gente que toda a violência contra os indígenas. A varíola, a gripe, a lepra e todas as doenças do velho mundo vieram para cá, porque éramos um continente muito saudável. Em contrapartida, provavelmente nós demos para o mundo a sífilis, que era aqui da América, provavelmente. Muito bom. Professor Leandro Karnal volta quarta-feira com a gente aqui no Bastidores do Poder. Até lá, professor. Um beijo, hein? Até lá, um grande prazer, um bom fim de tarde para os nossos ouvintes.